agora quem chega para nossa conversa ao vivo nesta sexta-feira é o psiquiatra Gabriel Zeine. E ele chega para essa conversa justamente porque nessa quinta-feira foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Gabriel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil. É só uma correção, eu sou psicólogo. Psicólogo, perfeito, psicólogo. Gabriel, você trabalha aqui em Brasília numa clínica, é isso? Isso mesmo, Clínica Ânima, aqui na 714 Sul. Maravilha, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Gabriel, vamos então começar do começo, não é? Dia Mundial de Combate ao Bullying. Sempre que acontecem essas datas, a gente tende a parar para refletir sobre os temas que elas trazem. No caso do bullying, então, muita gente hoje, especialmente as pessoas mais velhas, acabam falando e dizendo, olha, isso é frescura, na minha época isso acontecia, ninguém se importava, todo mundo seguia a vida, seguia em frente. Não é muito bem isso, né, Gabriel? Não, Ariane, inclusive esse é um dos maiores dificultadores da gente encarar o bullying hoje e o combate à diminuição do bullying, esse choque de gerações. O bullying é um fenômeno de agressão, onde tem um agressor, uma vítima, muitas das vezes uma plateia, e ele acontece, ele é real e ele está no nosso presente, né, nesse momento. Então, as gerações passadas aí que falam, na minha época a gente devolvia na mesma moeda, um xingava um, a gente xingava o outro, ficava naquela zoeira e já se resolvia. Muito porque as pessoas tinham talvez essa cultura, né, era a cultura daquela época que a gente tinha essa capacidade. Hoje, os adolescentes não têm essa estrutura emocional, muitos deles devolvem de uma forma, às vezes, até mais agressiva, e isso fica um toma lá da cá que é muitas das vezes pior. Então é importante as gerações desse momento, que são pais, que estão nos escutando, acolher essa vítima. Muito provavelmente você pode estar com um adolescente em casa que pode estar sendo vítima, ou então um agressor, né? A depender do temperamento mais reativo ou não desse adolescente. Ô Gabriel, e o que mudou do jovem de anos atrás para o jovem que a gente tem hoje? Por que esse jovem ele recebe e até mesmo oferece essa agressão que é o bullying de maneira diferente do que aquele jovem de anos, de décadas atrás? Essa é uma boa pergunta, Ariane. Ao meu ver, as redes sociais intensificaram essa dificuldade do jovem de hoje ao encarar a sua autoestima. Então, você vê lá nas redes sociais corpos perfeitos, ou corpos com fakes, né? Não, aquilo lá muitas das vezes tem Photoshop, não são coisas reais, e os jovens de hoje projetam isso. O tempo gasto, isso aí dados da empresa Meta, né? Instagram, Facebook e afins, é de 1h30 desses jovens hoje na rede social. Então vejo como que a mente desse jovem de hoje está sendo ali corrompida por comparações, por ideais de corpo, ideais de vida, que muitas das vezes não é real, e ele projeta isso para a sua própria vida. Ao encarar uma realidade escolar, ele vai ver que ele se sente efêmero, inferiorizado, então ele já vai com uma predisposição fragilizada. E uma vez que essa cultura familiar, nesse padrão que a gente falou anteriormente, né, isso não existe, isso aí é um fenômeno criado pela cultura de hoje. Então a negligência dos pais e o não acolhimento, a falta de colo, vai intensificando esse fenômeno. Então nos dias de hoje os jovens precisam desse trabalho da autoestima, evitar comparações do seu ser, do seu corpo, com essa realidade de redes sociais. E fora aqui, né, Ariane, é um outro fenômeno, o cyberbullying. Então, muitas das vezes, os recursos tecnológicos que deveriam ser para ajudar, eles são uma manobra, uma ferramenta de bullying hoje. Qual é da minha prática clínica? É o que eu mais vejo. As formas de WhatsApp para manipular, para estimular o bullying. Um caso que eu vejo muito aí, Ariane, é eles tirarem fotos deles mesmo na sala de aula, ou dormindo, ou com uma careta, ou com uma cara não muito favorável, e colocar nos grupos
da sala. Esse é um dos fenômenos do bullying mais utilizado. Eu estou falando isso daqui não para estimular, não para, sei lá, né, vai ter uns jovens perversos ouvindo isso, claro, mas para os pais ouvirem e ver que está mais próximo a vocês. Vocês estarem próximos, passando um pente fino aí no grupo de WhatsApp da escola. Qual foi a última vez que você viu aí esse grupo de WhatsApp da escola dos seus filhos? Ver se o seu filho não está sendo uma dessas vítimas ou se não é um dos agressores, né? Agora, Gabriel, quais são então os sinais, né? Se a gente tiver ali agora nos ouvindo um pai, uma mãe de um jovem desses, um irmão, um amigo, alguém que possa, de repente, olha, será que aquela pessoa está passando por uma situação assim? Será que o meu sobrinho está passando por isso? Meu filho? Enfim, qual que seria o sinal que um jovem que, né, muitas vezes não vai verbalizar isso dentro de casa ou mesmo, sei lá, para a direção da escola, qual é o sinal que ele pode dar de que tem alguma coisa errada acontecendo e de que ele precisa desse acolhimento, dessa ajuda, de um direcionamento? Sim, Ariane, tem dois vieses, né? Os sintomas somáticos, orgânicos, e os comportamentais. Os orgânicos, muitas das vezes, é aquela dor de barriga que o jovem inventa para ir para a escola, e que muitas das vezes é até real, né? Tem problemas intestinais, problemas orgânicos, arritmia, crises de ansiedade, ao momento de ir para a escola, principalmente. Os sintomas comportamentais, aí, respondendo a Ariane, são os isolamentos sociais, inclusive da família. Muitas das vezes começa até mesmo em família, a ausência de participação na mesa das refeições, nos eventos familiares, porque eu sou um só, né? A minha imagem fica prejudicada nessa exposição. Inclusive é um dado aí, o último do IBGE de 2018, 80% dos casos de bullying, isso aí é um dado até esperado, né? São relacionados a estereótipos. A raça, o tipo do seu corpo, gordo, magro, alto, baixo, cabelo, cabeludo, tudo isso são estereótipos. Então eu estou com esse meu corpo em casa, em escola, em ambiente familiar. O isolamento é um dos sintomas mais característicos do bullying. Eu e o meu quarto, e aquele é o meu mundo, né? E minha vida se resume às quatro paredes. As quatro paredes viram um país. Tem um reizinho que manda ali dentro e não me toca. Agora, Gabriel, como que a gente consegue diferenciar, por exemplo, uma situação de bullying de uma situação de assédio? Pode haver uma linha muito tênue, não é? Especialmente se a gente traz ali, por exemplo, para um público mais adulto, tirando aí das crianças, dos jovens. Como é que a gente chega nessa diferenciação? Existe alguma diferença? Existe sim, Ariane. Uma mudança de idade. Brincadeira da parte. Muitas das vezes o bulinador, que é o agressor, ele tende a ser um assediador moral, né, no seu trabalho, na vida adulta. Eu digo a idade aí porque é um fenômeno que acontece mais na idade adulta, na fase adulta. Mas respondendo, a Ariane, tem sim as diferenças. Que além da idade, além de ser um fenômeno que acontece mais na idade adulta, mas que se caracteriza por essa díade vítima e agressor, ela tem um poder hierárquico, ou seja, muitas das vezes é um chefe, é um cargo superior, que acaba tendo essa questão do abuso, do assédio moral e dessas agressões, que tem, em particular também, diferente do bullying, muitas das vezes sigilosa, silenciosa. Diferente do bullying, eu quero que os ouvintes entendam que é tipo um triângulo. O bullying, ele tem um agressor, uma vítima, necessariamente, e necessariamente uma plateia. Então é uma forma do agressor chamar a atenção. Por isso que é um ato extremamente imaturo. Ele quer ser visto, ele quer chamar a atenção, esse agressor. E muitas das vezes, isso também fazendo paralelo com o assédio moral, eles já foram vítimas, ou sofreram algum abuso sexual ou abuso moral. Esses agressores de bullying ou assédio moral,
já passaram por isso, ou em família, ou com padrões de estilos parentais também muito autoritários e que são um padrão mais agressor, e vai passar isso nas suas redes escolares ou no seu trabalho e por aí vai. A diferença é que o assédio também moral no trabalho, ele não necessariamente tem essa plateia do triângulo aí que tem no bullying. Perfeito. Agora é o seguinte, eu imagino que deva ser, não é, um desafio para as pessoas que trabalham nas escolas, para os pedagogos, para os professores, lidar com essas situações, até mesmo promover ações de prevenção a esse tipo de situação, mas em havendo esse tipo de movimento em sala de aula, dentro da escola, qual que seria o melhor jeito de lidar com uma situação assim de bullying? Como acolher essa criança que é a vítima? Como acolher talvez a agressora ou o agressor? Existe algum tipo de protocolo que deva ser seguido para que o acolhimento seja feito da maneira ideal e para que a saúde mental, especialmente dessa criança vítima do bullying, seja preservada ali da melhor maneira possível, Gabriel? Excelente pergunta, Oriane. A gente tem aí, em 2015, a Lei de Combate ao Bullying nas Escolas. E é uma coisa que eu estou me perguntando, sabe, Oriane? Chegou ao ponto de ser uma lei, né? Um crime para os cuidados humanos. Então a gente coloca consequências de Estado por uma coisa que deveria ser de berço, né? Valores, princípios, ao cuidado do ser humano, né? Ser pessoa, independente de raça, classe. Então essas discriminações acontecem e hoje é crime. Então é uma forma até de alertar os pais desse direito que eles têm também de chegar junto à escola e escolher bem a escola que você vai colocar o seu filho. Aqui tem práticas de combate ao bullying, não necessariamente só essas práticas, mas vocês veem o ser humano de forma integral ou vocês só estão interessados no ranking que ele vai passar no Enem ou no PAS? E é uma cobrança, né? A escola hoje tem essa quase uma prática, uma política violenta mesmo de ver os seres humanos só como cabeças, né? Igual lá na década de 30, o Harrison Ford queriam contratar as pessoas para fazer os carros e o ruim é que elas vinham com a cabeça, com a psique delas, com as emoções. Ele queria ver só o mecanismo. E as escolas, algumas delas, não todas, veem crianças e adolescentes como um mecanismo de manobra para se destacar em propagandas. Aqui nós temos os melhores ranqueados do país, aqui nós temos os melhores classificados do Enem, mas temos os melhores seres humanos. Que pessoas que estamos formando dentro dessas escolas? Tem princípios, tem valores? Faça uma boa escolha, ainda mais que a gente está nesse momento, né, de matrículas, escolas. Pode ser que tenha alguém aí nos escutando. E que políticas vocês estão colocando para prezar a vida humana, os seres humanos? Claro que é importante, e essa é a prioridade da escola, não vou deixar de falar isso também não, é a escolarização. Mas precisamos ver o ser humano de uma forma integral, né, de ter políticas que promovam também a integridade humana, a interação desses jovens. Ainda mais, eu vejo isso como um diferencial no momento pós-pandêmico, do qual a gente vê adolescentes nessa dificuldade, né, de sair de casa, das interações sociais, e isso é uma complicação para as próprias escolas. A gente vê um alto índice de ausência, de faltas desses adolescentes, e que campanhas que as escolas estão pensando nisso? A parte do conteúdo programado, isso está muito em dia, mas a parte de integração social é uma coisa que fica de segundo plano. A gente tem aí, Ariane, talvez esse assunto até de um outro bate-papo, né, o que a gente chama de síndrome da gaiola, que é uma dificuldade dos adolescentes hoje de sair do seu cantinho, de sair da sua bate-caverna nesse período pós-pandêmico. E aí as escolas precisam promover mais campanhas para ajudar nesse sistema aí também. Muito bom. Gabriel, com certeza a gente vai ter que conversar de novo aqui para conseguir aprofundar mais em alguns pontos, mas muito obrigada pela conversa. Certamente aí
ajuda a gente a entender melhor o cenário que a gente tem atual e tentar pensar em formas de colaborar para que esse cenário de bullying, cenário de assédio, de agressão não exista e que comece por nós mesmos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, para que a gente tenha uma visão mais humanizada das pessoas que estão por perto. Esse foi o Gabriel Zene, ele que é psicólogo, esteve com a gente conversando hoje no Nova Manhã Brasília. Gabriel, muito obrigada pela sua participação, bom fim de semana, até a próxima. Obrigado a você, Ariane, estou à disposição aqui na Clínica Ânima. Posso deixar o telefone, Ariane? Pode, aqui? fica à vontade. Então a gente atende aqui também, né, por convênio particular, e temos aí o psiquiatra também, além da psicologia, e os interessados vão ligar no 3999 1264. 3999 1264. É um prazer estar com vocês, Ariane. Uma boa semana, um bom final de semana, e um abraço para a família aí dos ouvintes da Rádio Nova Brasil. Obrigada, Gabriel. Bom fim de semana, bom trabalho aí para você.